Ó, se sua vida financeira fosse um filme, qual seria o título e quem você iria interpretar? Ah, Caio, olha que eu gosto de filme, hein. Eu acho que seria um filme que eu gosto muito chamado Homens de Honra, Cuba Júnior. É, Aquele filme ali, porque assim, é bem isso, né, ele passa todos os pedaços, mas ele não desiste. E mesmo quando ele perde, né, a perna, ele não desiste. Então, assim, nos altos e baixos, ele foi persistente. Aquele filme ali, ele me ensina muito, sabe? Então, acho que essa persistência, aquele conhecimento, né, que ele adquiriu ali, que ele nunca desistiu, aquilo ali trouxe uma força muito grande. É algo, assim, que me ensina muito, sabe? Essa força, essa honra, essa persistência, esse recomeçar, não desistir, independente dos altos e baixos que a gente vai ter na vida, é fato, mas que no final, né, você fazendo o seu serviço bem feito, vai dar certo. muito bom, eu adoro esse filme, acho sensacional, já assisto várias vezes. Outro dia eu estava assistindo em casa com o Gabriel quer servir a marinha. Eu falei: "Ai". Aí, ó, viu? E a gente pegou esse filme pra mostrar pra ele, é muito legal. Esse filme ele não só mostra a determinação, apesar das adversidades, e é possível sair das dívidas, né, se você for persistente, né. Se você for persistente, se você honrar o seu mentor, seguir um processo de mentoria, seguir um método, eu acredito que é possível você alcançar isso aí. Vamos lá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso DZCast, o podcast do Dívida Zero, que é o seu primeiro passo para a independência financeira. Eu sou Caê Galvão e aqui nesse podcast a gente fala sobre estratégias financeiras para você atingir o equilíbrio, para você se livrar das dívidas, começar a se organizar, fechar no azul, investir melhor o seu dinheiro e empreender para aumentar a sua renda. Eu peço que você siga a gente aqui no Spotify e nas plataformas de podcast. Já segue aí, já coloca o dedinho aí, já favorita. E a gente também tá no nosso Instagram, Dívida Zero, e no canal do YouTube Dívida Zero. E eu quero aproveitar um pouquinho para falar desse Basecast aqui, logo no comecinho, sobre o nosso livro, que é o Dívida Zero, Guia Definitivo da Independência Financeira. Esse é o livro, ele está disponível lá no Amazon. E o seguinte, quem comprar o livro, tá aqui, o livro que eu acabei de escrever, tá lá no Amazon, na versão digital, a versão física vai chegar, eu vou dar alguns presentes. O primeiro presente, eu vou dar uma oportunidade de a gente fazer uma reunião secreta. A gente tem uma data pré-definida. Você vai participar dessa reunião e eu vou dar 2 meses do nosso Clube Dívida Zero. Então venha participar aqui comprando o livro no Amazon e você me envia o comprovante lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram e fala: Caê, comprei o livro, e passa lá um printzinho do seu Instagram ou do acesso ao livro. E não esquece lá de deixar, né, a sua classificação, sua nota, né, a sua opinião sobre o livro. O livro está muito bom. A gente vai também, em breve, fazer aqui uma espécie de clube do livro, onde eu vou estar falando um pouquinho, capítulo a capítulo desse livro. Legal? Bora lá, então. Hoje a gente vai aqui fazer uma série de episódios com os mentores de Vida Zero. Quem são os mentores? São pessoas comuns que buscaram, né, a educação financeira para resolver o problema próprio, né? Ou para sair das dívidas, ou para se organizar, ou mesmo para investir, e se apaixonaram por esse assunto e se tornaram mentores de Vida Zero. A gente tem uma formação de mentores. Em breve a gente vai abrir uma nova turma. Se você quer reservar, já vai lá no Instagram e fala que você quer ser um mentor. E hoje a gente vai conversar aqui com a Janaína, né, graduada em nutrição, pós-graduada em fisiologia, né? É especialista na área de nutrição. Ela conheceu o nosso método em 2020, buscando, né, uma alternativa para estruturar a questão financeira da família, né, fazer a parte de organização. Ela passou por um processo de mentoria. Na verdade, eu lembro que ela comprou até a planilha mágica, né? O primeiro produto, depois ela comenta aí. Daí ela passou pelo processo de mentoria e eu convidei a Janaína, inclusive, depois que ela fez a formação de mentores, para trabalhar aqui com a gente. Hoje ela é a nossa colaboradora aqui, tanto no suporte quanto na nossa área comercial. Trabalhou como servidora, 10 anos no serviço público, e ela já tem 1 ano que ela já é mentora, atuante mesmo. Se você visitar o Instagram dela lá, vai ver que ela posta todo dia, interage com o pessoal, faz uma série de coisas.
e ela vem transformando a vida de várias famílias, né? Então, ela é muito focada na parte de organização financeira, estratégias para sair das dívidas e até para investir, principalmente em relação às famílias, né? A família, o casal, ela faz um trabalho muito legal, trabalhos voluntários, né, palestras. Então, Janaína, seja bem-vinda aqui ao nosso DZCast. Tudo bom com você? Tudo bem, Caê? Muito feliz de estar aqui podendo partilhar esse momento com você. E a Janaína mora na cidade maravilhosa, né? Rio de Janeiro. Isso aí. Agora tá friozinho aqui, mas continua maravilhosa. Nossa, o frio aí é verão pra gente. Isso mesmo. Jana, vou te chamar de Jana porque todo dia a gente conversa, né? A Janaína tá aqui. Conta um pouquinho assim, Janaína, de repente, como você me achou? Como que foi aí, você achou? E como que isso impactou aí a sua vida? Conta um pouquinho desse começo, desse primeiro contato aqui com a gente, com Dívida Zero. Então, eu achei na internet, né? Depois de algumas noites sem dormir, procurando aí uma alternativa, eu queria iniciar um processo de saída das dívidas por conta de uma perda de renda familiar, e aí eu queria dinheiro para ontem, né? Então, naquele momento eu ainda acreditava na fórmula mágica, né, Caí? E aí eu queria investir, eu queria aprender a investir na bolsa de valores e tudo mais. De repente, eu pesquisando várias coisas, eu me deparei que eu estava totalmente desorganizada. Então, eu estava querendo dar um passo maior do que o local onde eu estava, né? Então, maior do que as minhas pernas. E aí, aos pouquinhos, eu comecei a ter esse equilíbrio. E mesmo tendo aquela questão de querer algo mágico, eu me deparei com a planilha mágica, né? A planilha mágica do Caê Galvão. E naquela oportunidade, a planilha era vendida a R$ 17, eu tinha R$ 20 na minha conta bancária. Já que eu tô quase sem nada, vou ficar com R$ 3 aqui e vou ver o que esse cara pode me oferecer. Porque eu precisava dessa organização, né? E aí eu investi meus R$ 17 lá naquela planilha e aquele ali foi o primeiro passo para realmente ter uma mudança, assim, financeira, não só pessoal, mas na estrutura familiar como um todo. Nossa, que doideira. Então, quer dizer, sobrou R$ 3 para você organizar. Você fez um investimento de 17, né? Naquela época a gente vendia R$ 17. Hoje o livro, por exemplo, está 19. Então, ó, quem for investir, já peço para investir no livro. E qual foi o desafio, Galo, logo quando você entrou? Você falou, cara, e agora? Eu tô com R$ 3. E essa planilha, né? Eu lembro que essa planilha, ela levava um conjunto de aulas, né? E qual foi esse primeiro desafio que você enfrentou, né? Realmente, está agora com R$ 3 na conta, né? Então, Caê, quando eu recebi a planilha com aquelas aulas, aí eu realmente entendi. Não era algo mágico, né? Mágico era só o nome da planilha, né? Mas, assim, era algo realmente estrutural, né? Era algo que poderia trazer uma mudança realmente significativa. Eu comecei a recuperar, né, o dinheiro fazendo a organização financeira. Então, por isso que eu foco muito nisso, é um dos pilares, assim, principais do trabalho que eu desenvolvo hoje, porque, fazendo essa estrutura de organização, eu comecei a ver aquele dinheiro que estava na mesa e que, como eu não tinha foco, ele estava perdido ali, né, em coisas que eu comprava e não usava, em tarifas que estavam altas e que eu poderia negociar e diminuir. Então, quando eu fiz essa parte da otimização, que é bem estruturada lá na tua planilha, eu comecei naquele momento ali, a já ver esse dinheiro que estava aí na mesa e que antes eu estava cega, né, para ver essas oportunidades aí. Foi um passo a passo rápido. Legal. Você lembra, assim, os primeiros resultados, quanto de economia gerou e aonde, qual foi o setor ali da planilha? Que é uma planilha, ela é dividida em vários setores, né? A gente tem lá a parte de casa, a parte de alimentação, a parte de transporte, lazer, tem vários setores ali da planilha ali que vai mostrando. Você sabe um que teve uma economia muito boa e que esses R$ 17 se transformaram em quanto, mais ou menos, né? Em dinheiro, no fim. Então, assim, no primeiro momento, assim, a questão de mercado, porque, assim, como eu venho da nutrição, então eu já tinha essa coisa da lista, né, de focar. Mas essa questão dos serviços, foi na parte de serviços, de
internet, telefonia, Spotify. Então, essa coisa toda, a parte de serviço, dos serviços que eu consumia, academia. Então, assim, a primeira estruturação que eu fiz, eu lembro que eu tive uma economia de R$ 92. Então, assim, foi o primeiro dinheiro que veio, foram esses R$ 92, né. As outras coisas, como estava tudo muito bagunçado, a gente não observa isso, mas assim, 20 daqui, 10 dali, no final, quando você soma, eram quase R$ 100. Nossa, durante anos, né, todos os meses jogando R$ 90 fora, quanto de dinheiro eu não deixei de utilizar para investir, né, em várias coisas, né. Então foi muito bacana esse primeiro momento, assim, de por isso que, assim, às vezes até na mentoria a gente fala, né: "Ah, tem esse pedregulho, tem esse monstro", as pessoas, elas ficam muito impactadas quando tem que conversar com as dívidas, né, e fazer esse levantamento é um choque, né, a gente vê isso nos atendimentos, né, Caio, é um choque muito grande, assim, onde as pessoas têm que trabalhar muito a mentalidade, mas eu tenho uma facilidade com isso, porque foi, assim, o desabrochar, né, pra mim foi remédio, não foi choque. Foi um remédio, assim, uma cura que veio para a vida financeira da minha família através da organização financeira da planilha. Você falou um negócio interessante, que eu até acho legal. O seu conhecimento, né, da sua formação de nutrição e o trabalho que você faz hoje de mentora, nessa época impactou e hoje impacta. Existe alguma relação quando a gente fala de nutrição e saúde financeira? Porque no meu caso, quando eu sou formado em engenheiro, e até no livro eu conto, né, que eu usei algo relacionado à engenharia e me ajudou a construir um pedaço do método, né? Quando a gente fala dessa parte, inclusive da planilha mágica, da otimização, se existe alguma correlação, eu fiquei até um pouco curioso em referente a isso, porque eu não sou dessa área da nutrição, queria saber se tem uma correlação e se você usa isso até mesmo nas suas aulas, né, nas suas mentorias. Então, Caê, eu costumo correlacionar com tudo, né, porque assim, primeira coisa aí, até você falou, a saúde financeira. Então, assim, dentro da área de saúde, a gente fala vários tópicos, né, mas ninguém fala de saúde financeira, então eu uso isso para essa questão da saúde financeira também. Uma outra coisa que a gente faz muito dentro de nutrição é cálculo, né, então assim, por isso que as pessoas têm essa dificuldade com a planilha, com os cálculos, com rever as contas. Essa não é uma dificuldade minha, porque a gente calcula o tempo inteiro, a gente calcula dieta o tempo inteiro. Então, assim, até é uma facilidade, né, essa questão da matemática. Então, eu consigo passar isso para as pessoas de uma forma mais simples, né, porque o cálculo não é uma dificuldade. E essa questão do equilíbrio também, né, dentro da nutrição, você tem que ter um equilíbrio. Se você faz algo muito restritivo, daqui a pouco você vai continuar. Então, você tem que ter uma educação para que você continue o teu processo, né. Você costuma fazer uma coisa de uma forma que não dá certo, e aí você é reeducado e começa a fazer de uma outra forma. Então, isso tem uma correlação muito grande com finanças, né, porque a gente fez de uma certa forma, não deu certo, e aí quando a gente muda a mentalidade, que a gente se reeduca financeiramente, a gente atinge um outro nível. Então, eu sempre estou correlacionando muito as 2 coisas, assim, eu tiro muito do que eu aprendi dentro da nutrição e levo para esse mundo das finanças, sim. Nossa, você falando aí, me veio um insight poderoso agora. Sabe por quê? Porque assim, eu já segui várias dietas, né? E para atingir alguns objetivos. Por exemplo, quando eu corria, a gente tinha uma dieta específica para chegar no dia da prova, você ter, né, aquela performance. Fora o peso, né? Porque o peso você carrega correndo, você ganha mais velocidade, tudo. Tinha todo um trabalho, por exemplo, para maratona, era muito louco, que a gente tinha que fazer ciclos para ter aquele resultado. Então você tinha um ciclo de treino e tinha um ciclo de nutrição, né? E é muito louco, porque isso envolve mudança de hábitos. Então, quando a gente fala de hábitos alimentares, acho que tem uma correlação com hábitos financeiros. E é engraçado, porque assim, pode ter uma correlação, a dificuldade que uma pessoa tem para seguir, por exemplo, uma dieta, pode ter uma crença aí, que ela também tem uma crença financeira ligada a não seguir, vamos dizer, uma mudança de hábito financeiro. Você percebe isso hoje como mentor? Porque assim, eu imagino, você tinha essa parte de nutrição, não sei se você atendia algumas pessoas ou que as pessoas tinham essa dificuldade, e na parte financeira,
Se você sente que tem um bloqueio também dessa mudança de hábito. Tem, Caio, eu vejo isso, assim, claramente, né. Essa mudança a gente identifica muito no decorrer do processo. Quando a pessoa ela vem determinada, né, até essa mudança, a gente sempre fala isso, né, tudo começa na mentalidade. Eu acredito que em qualquer área da sua vida, em qualquer mudança que você queira realizar, né. Então, assim, a partir do momento que você tem foco, tem disciplina e foca nessa mudança de mentalidade, tudo é passível de acontecer. Quando a pessoa vem dessa forma, é muito bacana, é uma mentoria que flui, e aí nos primeiros atendimentos a pessoa, né, tá ali muito impactada, muito entristecida, mas aí com o decorrer do tempo a pessoa volta muito alegre, muito feliz, porque alcançou, né, os objetivos, alguns resultados ali nos primeiros momentos. E o que eu acho mais interessante é que quando você faz o acompanhamento, né, no primeiro momento dentro de 1 ano aí de acompanhamento, a pessoa já está em um outro patamar, ela já mudou, ela já mesmo que caia, que deslize, ela já sabe como recomeçar, né. Então, eu realmente acredito nisso, eu vejo isso, assim, todos os dias. É algo, assim, transformador ver uma pessoa que realmente está focada nessa mudança, o início dela, os primeiros vídeos, assim, a gente vê, assim, no rosto da pessoa e como que isso se transforma no decorrer do processo. Legal, interessante você falar desse processo, né, do processo de mentoria, você contando um pouquinho. Dentro desse processo, o que mais, o que você aprendeu ali, que foi muito impactante, assim, que deu um impacto, deu uma virada, a planilha foi o início, né, de você ter esse contato, mas logo em seguida, porque assim, você comprou uma planilha e logo em seguida você veio e contratou a mentoria. Eu não lembro qual turma, mas eu acho que, se eu não me engano, era desse formato MDZ, eu acho que era a terceira ou quarta turma que você estava. Hoje a gente tem 26 turmas, né? E algum deu de impacto, assim, que mudou, que até né, o pessoal da sua família começou a estranhar, né? De repente. É igual na nutrição, né? O primeiro impacto, muitas vezes, se é uma questão de estética, a pessoa já percebe que você teve uma mudança. Como que foi isso? A mudança, assim, mais concreta foi o conhecimento. Esse conhecimento, essa virada de chave, sabe? Independente do problema de reestruturação, a gente vive, né, esse ciclo e ainda mais agora nesse momento de empreendedora, mas assim, eu sei por onde começar e eu sei qual é a sequência disso. Então, assim, o conhecimento foi o melhor e o maior investimento que eu fiz nessa área. E isso eu levo, hoje nesse trabalho para as famílias, para as pessoas que me procuram, porque, assim, infelizmente a gente não tem isso no país. Então, assim, toco muito nessa tecla do conhecimento. Quando você investe em conhecimento, quando você vê essa transformação acontecendo dentro da sua realidade, da sua própria casa, você impacta. Não tem como você não impactar as pessoas ao seu redor. Porque a pessoa vem bem entristecida com uma situação, aí você fala: "Não, mas se você olhar dessa forma, se você usar essa estratégia, com certeza você vai alcançar esse resultado". E a pessoa alcança. Então, assim, conhecimento foi a virada de chave, assim, para mim. Legal. E essa transição que você teve, né, da nutrição, você estava como servidora pública para mentora financeira. Você teve apoio? Não teve? Alguém te chamou de maluca? Quais foram os principais desafios? Ou quais os desafios também que vem enfrentando? Eu sei que você está servidor, você recebe todo dia certinho, como mentora, você tem sazonalidade, tudo, né? Conta um pouquinho disso, como que foi essa transição, o que levou você a decidir isso, né? A ser uma mentora financeira, ter feito a formação. Aliás, você já está indo para o segundo ano, né? Então eu acho que você já está experiente, né? Eu acho que já está indo para uma mentora plena já, né? Foi bem interessante, assim, Caê, porque no início, né, quando eu fiz a mentoria, a gente até brinca, né, sobre isso, a gente conversou e eu falei: "Poxa, Caê, tô impactando algumas pessoas aqui, eu acho que eu preciso da tua ajuda, como que eu transmito isso para as pessoas, né?". Aí você falou: "Vamos marcar uma reunião que eu tô pensando nisso, eu quero formar minha primeira turma de mentores". E aí a gente conversou e foi quando você fez realmente a primeira turma de mentores. E aí aqui em casa, o meu esposo, ele falava assim: "Nossa, você tá acreditando nesse pessoal de internet? Você vai viajar?". Aí foi todo um aparato, assim, passagem aérea, hotel conhecido, porque qualquer coisa, se eu chegasse lá em São Caetano
e fosse treta, que era para eu voltar, pegar o Uber, entrar no hotel e voltar para o Rio, né. E aí foi muito interessante todo esse processo, e eu fiz a formação, e quando você me convidou para trabalhar aí na equipe, aí eu fui evoluindo, conciliando as 2 coisas, aprendendo muita coisa. E quando eu fiz o curso, você que indicou também, né, o pessoal da equipe foi, viajou, nós fizemos um curso lá de alto impacto emocional, e naquele curso, assim, várias coisas aconteceram, mas uma frase de um instrutor lá ficou, muito gravada, assim, no meu coração. Ele falou assim: "Às vezes você sabe qual é o objetivo, né, você sabe qual é o alvo e foca no seu alvo, não importa qual é o caminho que você vai seguir. Vai dar certo, vai dar errado, mas foca no alvo, foca no alvo". E aquilo ficou muito, né, assim, no meu coração, e aí eu conciliei as 2 coisas por muito tempo, né, por alguns meses, e chegou um momento que eu vi que não fazia mais sentido para mim vender horas, ter um tempo limitado para impactar a vida de outras pessoas. E aí foi quando eu decidi sair, mas nisso, assim, eu já tinha um apoio do marido, da família, né, porque eles foram mudando a visão deles em relação a esse trabalho também, com o passar do tempo. E aí deu tudo certo, assim, eu tô nisso, eu tô empreendendo, é como você falou, né, a gente tem essa sazonalidade, esses altos e baixos, mas aquilo que eu te falei anteriormente, o conhecimento é algo que faz com que a gente trace as rotas, né. A gente pode até dar uma caída, dar uma escorregada, mas a gente sabe qual é a estratégia por onde recomeçar o processo, né. Legal. Você mencionou aí do trabalho com o suporte, né. Você trabalhando dentro do suporte, né, a gente tem muitos alunos, né, todo dia tem alunos de diversos perfis, né. E muita gente, o endividamento deixa as pessoas até um pouco fora do normal, né, impacta a questão emocional, por isso que a gente também faz treinamento de forte impacto emocional também. Às vezes a pessoa vem com uma dificuldade, vem com desafios grandes, e quando você veio para o suporte, o que isso agregou para você? Tanto no suporte quanto no comercial, quando você começou a ter um contato massivo, porque antes talvez você tinha um contato lá, né? Você como servidora, tem muitos servidores que estão endividados, mas você vivia ter pessoas que não estavam no nível de consciência, elas estavam fazendo dívidas mas ainda não estavam sofrendo. Mas quando você começou a ver as pessoas nesse desespero, buscando dívida zero, Então, Caio, trouxe muita coisa, né, porque assim, como você falou, lá dentro do serviço público, a mentalidade das pessoas era ter margem para fazer o consignado, então eu vivia nesse mundo, né, eu achava isso normal também. E aí, quando eu me deparo com pessoas, né, querem esse processo de mudança, que estão desesperadas, pessoas que estão tendo processo de divórcio, de briga, de querendo tentar o suicídio, então a gente recebe pessoas, assim, com histórias de vida que se transformam pelo fato de ter uma reestruturação financeira. Então, essas pessoas ensinam muito, como eu até comentei aqui, elas entram de uma forma e durante o processo elas se transformam. Parece ser um processo muito rápido, né? Você faz um processo de mentoria que são 6 semanas. Parece que isso é muito rápido. A gente falando assim, a pessoa veio quase tentando suicídio, veio desesperada. Depois de 6 semanas, a pessoa entendeu que ela pode investir, que existe uma alternativa e a família dela mudou porque ela passou por um processo. Às vezes a pessoa não consegue, conectar as 2 coisas, sabe? O bem-estar e o equilíbrio emocional, psicológico dessa pessoa com finanças, mas está tudo interligado, porque quando as finanças, a organização financeira tá ruim, isso impacta de uma forma tão negativa num todo. Então as pessoas adoecem por conta disso, as pessoas brigam por conta disso. Então eu aprendi muito, aprendo muito todos os dias, né, com essas pessoas. As pessoas idosas, né, Kaique, que a gente atende, que tem muita dificuldade com a tecnologia, só que elas não desistem, elas ensinam pra gente, sabe? Elas fazem no papel, elas fazem no caderninho, elas não desistem. Então, assim, se a gente tem essa facilidade, por que que a gente vai desistir, né? A gente tem exemplo todo dia, sabe? A gente tem exemplo de pessoas doentes que assistem mentorias dentro de um hospital, pessoa com câncer, pessoa operada. Então, é muita força de vontade, sabe? É muito foco, assim. E a gente tem que bater palma para essa gente e aprender.
mesmo, tirar tudo de bom, de proveito que a gente pode tirar de ensinamento, né, que essas pessoas nos trazem. Que interessante, né? Porque assim, você estava no mundo ali né, com vários servidores que ainda não estava na dor, eu digo, da dívida. Porque assim, existem as pessoas que têm dívidas, a pessoa tem dívida e consegue pagar, tá tudo certo, paga seu consignado. E aí fica esperando, né, terminar para renovar o consignado e assim por diante. E esse ciclo se vai durante vários anos e ela nem percebe. Mas existem pessoas que estão na dor. E essa dívida já apertou, que ela já está na necessidade, e geralmente são esse tipo de pessoas que acabam procurando e que você acaba lá no suporte, no comercial e até mesmo nas suas próprias mentorias atendendo, né? E é muito louco isso, porque a gente vê mais gente buscando empréstimo do que buscando educação financeira. E você viveu os dois mundos. Se você pudesse hoje, se você pudesse hoje, tivesse alguns minutos para falar para essa galera que está lá fazendo empréstimo consignado, que ainda não despertou, o que você falaria? Então, eu acho que eu falaria o que eu tenho falado para os meus colegas, né, que ainda estão lá. Tudo é empréstimo, Caio, tudo. Se eles querem viajar, se eles querem um carro, uma casa, eles focam no empréstimo. Então, eu falo assim, você tem a oportunidade de realmente ter uma vida diferente. Então, se você fez até hoje dessa forma e está com esses resultados, está sempre com a corda no pescoço, e para sair disso, está sempre buscando um novo empréstimo, vamos tentar fazer diferente? Aí eu começo a conversar com a pessoa isso, né? De tentar fazer diferente, sabe? Você não pode ter um resultado diferente se você faz igual todo dia. E aí é nisso aí que a gente está trabalhando, e inclusive eu estou começando a atender pessoas que eram desse ciclo, pessoas que trabalhavam comigo nesse ciclo, e eles estão compreendendo isso, né? É muito dinheiro jogado fora, que poderiam estar num outro nível, que poderiam ter investido mesmo, né? Ao invés de pagar juros todos os meses, usar esse recurso para investir em algo e em sonhos e objetivos, né? Então, o que eu falaria para essa pessoa é: se você fez dessa forma até hoje e tem esse resultado, vamos fazer de uma forma diferente, porque você só vai ter resultado diferente se você agir de uma forma diferente. E que dificuldades com essas pessoas você vem encontrando e como que você está ajudando elas a superar? Hoje, essas pessoas que estão me procurando estão nesse momento da dor. Chegaram ao momento que, assim, uma pessoa relatou para mim que de um recurso de quase R$ 7.000 está recebendo R$ 700. Então, essa pessoa está extremamente desesperada porque está com o recurso todo comprometido e o empréstimo em cima de outro, sabe? Então, assim, as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei 10 anos e meio, né, como servidor. Então, imagina quantos empréstimos, né, não foram sendo agregados durante esse período. E pessoas que estão lá, né, há mais tempo também. Então, agora eles estão começando a viver esse momento da dor, do desespero, de ter um comprometimento, assim, muito grande mesmo no salário. E aí é isso que está começando a vir, sabe? E é o famoso bola de neve das dívidas, né? Esse empréstimo, quando a pessoa faz um empréstimo, ela entra dentro do orçamento dela, vamos dizer assim, né? Querendo ou não, se ela tem organizado ou não, ela tem um orçamento, quer dizer, ela tem um gasto. Então, abre mais um compromisso, ela se compromete com algo. Geralmente, essas dívidas são dívidas longas, né? São dívidas de 96 meses. Então, imagina, ela vai ficar pelo menos 8 anos. Você falou de 10 anos nesse período que você estava, 8 anos. Então, se ela faz um empréstimo hoje, ela só vai quitar daqui 8 anos. Mas se, quando libera uma margem, ela corre lá para fazer um outro empréstimo, porque ela quer fazer, vamos supor, uma viagem, alguma coisa. Porque, geralmente, o que acontece? Quando a pessoa faz um empréstimo para realizar um sonho, ela está antecipando esse sonho. Só que isso tem um custo. Eu sempre falo, todo empréstimo vai ter os juros. Juros é o custo do dinheiro. E aquele custo ela paga com o quê? Com o trabalho dela. Para realizar um sonho, ela paga 2 vezes mais do que uma pessoa que tem organização financeira. E o que você recomenda para uma pessoa que está querendo começar agora a se organizar? Qual seria o primeiro passo dessa pessoa que você recomendaria? Então, um perfil, assim, que eu tô começando a atender também, né, porque, assim, nessa questão de família, tem os jovens, né, tem os filhos, né, dessas famílias. Então, assim, algumas pessoas bem jovens que entraram no mercado de trabalho agora, de 20, 19, 20 anos, e que essas pessoas, esses jovens já estão vindo com essa mentalidade: "Olha, eu quero aprender a fazer diferente, porque na minha casa eu vejo empréstimo, eu vejo, desespero, eu vejo os meus pais
falarem sobre isso. Então, como que eu faço diferente? Hoje o meu recurso é esse. Esses jovens, né, eles estão aprendendo que desde o primeiro momento, mesmo que seja pouquinho, é importantíssimo investir, porque aquela plantinha ali, ela vai sendo regada. Então, eu tive a oportunidade de começar isso aos 40 anos, mas eu sempre falo isso, eles têm a oportunidade de começar aos 20, e o meu filho, graças a Deus, teve a oportunidade de começar aos 7. Isso aí, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, vai ter, assim, um resultado positivo, né, impactante na vida deles. Então, para essas pessoas que estão iniciando hoje, não só em relação a uma baixa idade, né, os jovens, mas a qualquer pessoa de 40, de 50, de 60 que está iniciando hoje, ela pode ver o fruto disso daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Ela se organizando e se priorizando, né, se pagando primeiro, investindo sempre, criando esse hábito, ela vê um resultado muito positivo em relação a isso. Então é isso que eu tento trazer para essas pessoas, né, que não é apenas organizar para que você tenha essa saúde financeira, mas para que você colha também o fruto disso, né, a lei da semeadura, né, aquilo que você planta, você vai colher. Tem muita gente que fala assim, a educação financeira tem que estar no sistema educacional, mas será que o sistema educacional está preparado? Você acha que eles estão preparados para colocar no currículo? O que você acha disso? Eu acho que não estão preparados por um fator. Eu trabalhei 10 anos e meio dentro de escola. E ali dentro da escola pública, aqui no Rio de Janeiro, eu pude observar que os servidores, eles são, assim, uma máquina de fazer empréstimo. Então, eles não têm essa mentalidade voltada para isso. Então, assim, isso pode até entrar no currículo, mas essas pessoas, elas não estão capacitadas para isso. Porque é bem provável que eles falem que, sei lá, fazer um investimento dentro do banco ou usar o cheque especial é algo verdadeiro, é algo bom. Em segundo lugar, o meu marido, ele também trabalha em escola, ele também trabalha em instituição particular. A realidade é a mesma. Eles são endividados, assim, sabe? E uma outra experiência que eu tenho, que é até algo que eu estou conversando agora, pessoas, né, também, CLT, que trabalham em fábricas. Pessoas estão mega endividadas com esse mesmo conceito, sabe? De pedir vale, de pedir empréstimo dentro da empresa. Dentro das instituições, né, de ensino, dentro das escolas, hoje eu não vejo pessoas ali preparadas, os professores que estão ali, os profissionais que estão ali, só se sim, muito poucos que já tenham essa consciência, essa mentalidade modificada. Mas assim, a grande maioria não tem, eles são uma máquina de fazer empréstimos, tanto dentro das instituições públicas quanto das instituições privadas. Isso é muito interessante, né? Tem muita gente que confunde educação financeira de finanças. Tem que se dar uma planilha. O que é o CDB? Isso não é educação financeira. O que é uma planilha? Não é. O cheque especial faz parte do seu limite. Eu já peguei livros, né, do meu filho, uma intenção de ensinar educação financeira, era finanças pessoais ensinado de um jeito sem essa mudança, né? Então, eu também concordo. Eu acho que para mudar, acho que para iniciar um processo do sistema educacional, é mudar quem ensina. É ter uma educação financeira para professores, é ter uma educação financeira para, por exemplo, corporativa. A gente tem um projeto aqui que a gente está, inclusive, algumas empresas que quiserem entrar em contato aqui comigo, podem entrar. A gente tem mentores no Brasil todo, inclusive a Janaína está no Rio de Janeiro também, dá para fazer esse trabalho de palestras de educação financeira, né? A descrição desse podcast aqui tem, ou lá no nosso Instagram você pode me procurar. A gente vai nas empresas, nas escolas, dá palestras justamente para ajudar essas empresas mudarem. Porque o que você falou é muito interessante. Às vezes a gente quer mudar os filhos, eles que estão aqui, mas se os pais dentro de casa, os filhos se espelham nos pais, eles não tiveram a mudança, fica contraditório. Então eu acho que a mudança tem que vir dos mais velhos para os mais novos. Os mais novos, eles vão seguir isso, né? Principalmente as crianças. As crianças, elas têm... todo mundo tem essa questão da honra, pai e mãe, de alguma maneira a honra, isso é sistêmico, né? A Sheila fala muito bem disso. Eu concordo plenamente com isso, mas a gente vê poucas instituições, principalmente o sistema de ensino, o sistema corporativo, se preocupando com isso. Tanto é que hoje o nosso nível de endividamento brasileiro é o que mais cresce, né? Tá exponencial isso aí. Show de bola. Jana, eu vou te fazer uma perguntinha aqui.
E essa perguntinha aqui é uma perguntinha pimentinha, vamos falar assim, né? Ó, se sua vida financeira fosse um filme, qual seria o título e quem você iria interpretar? Ah, Caê, olha que eu gosto de filme, hein? Eu acho que seria um filme que eu gosto muito, chamado Homens de Honra, Cuba Júnior. É, Aquele filme ali, porque assim, é bem isso, né? Ele passa todos os pedaços, mas ele não desiste. E mesmo quando ele perde, né, a perna, ele não desiste. Então, assim, nos altos e baixos, ele foi persistente. Aquele filme ali, ele me ensina muito, sabe? Então, acho que essa persistência, aquele conhecimento, né, que ele adquiriu ali, que ele nunca desistiu, aquilo ali trouxe uma força muito grande. É algo, assim, que me ensina muito, sabe? Essa força, essa honra, essa persistência, esse recomeçar, não desistir, independente dos altos e baixos que a gente vai ter na vida, é fato, mas que no final, né, você fazendo o seu serviço bem feito, vai dar certo. muito bom, eu adoro esse filme, acho sensacional, eu já assisto várias vezes. Outro dia eu estava assistindo em casa com o Gabriel quer servir a marinha. Eu falei, ai, Aí, ó, viu? e a gente pegou esse filme pra mostrar pra ele. É muito legal. Esse filme, ele não só mostra a determinação, apesar das adversidades, e é possível sair das dívidas, né? Se você for persistente, né? Se você for persistente, se você honrar o seu mentor, seguir um processo de mentoria, seguir um método, eu acredito que é possível você alcançar isso aí. Janaína, onde que a galera encontra você? Você tá na cidade do Rio, mas você tem um Instagram. Qual que é o seu Instagram? Então, meu Instagram é o Jana Zemoura, pode me procurar, me seguir aí. Tá fazendo esse trabalho aí com famílias, né? Trabalho que inicia, Caia, é muito, assim, é o teu público também, né? A gente fala de famílias, mas quem vem procurar geralmente são as mulheres, né? Então, as mulheres levam esse conhecimento para dentro de casa e a família acaba que adere a isso aí, todo mundo muda. Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho, impactando aí a vida de algumas famílias já. Legal, legal. E valeu a pena fazer a nossa formação de mentores? Para mim valeu super a pena, assim. Foi um processo, né, como você disse, eu iniciei com uma planilha, fui para uma mentoria, adquiri uns conhecimentos e vi que aquilo ali eu poderia levar, né, para modificar a vida de outras pessoas. Então, eu tive que buscar mais conhecimento, né, e aí precisei passar por esse processo de formação também. E sempre, né, em busca de novos conhecimentos, né, para que a gente possa fazer esse trabalho da melhor forma possível, né. Legal, legal, Janete. O pessoal que está ouvindo aí, quem quiser se tornar mentor, mentora, conversa comigo aí, né? A gente está no processo, inclusive, todo esse posicionamento que a Janaína está fazendo, o Instagram dela é muito bem montado, muito, né, bem elaborado. Gosto muito do seu Instagram, pode seguir ela lá, recomendo, né? Segue o método Dívida Zero, tenho esse expertise aí. Em breve eu quero ver seu livro, hein? Em breve, tá no forninho. Legal, legal. E você vai falar do que do livro? Dá um spoilerzinho aí pra nós. Eu vou falar um pouquinho de organização financeira, mas aí eu tô estruturando aqui como que a gente vai ramificar isso tudo ainda. Enquanto não chega o livro da Janaína, você vai adquirir o livro do Caí Aí, Galvão, do Dívida Zero. Vai lá, ó. Adquira lá, tá lá na Amazon, o livro. Pessoal, para encerrar, o que você tem de mensagem final aí pro pessoal aqui que acompanha o DZCast, que tá querendo sair das dívidas, qual é o seu conselho? Não só sair das dívidas, mas se organizar, investir, busca educação financeira própria e dos filhos, da família. Qual a sua mensagem final aí, Jana? falar pra galera aí que tem a visão, que saiba aquilo que quer e que permaneça, né, no objetivo, tenha visão, tenha foco, tenha determinação, que vai dar certo. Não tem mágica, mas tem processo. Legal. Obrigado por comparecer aqui, por ter essa disponibilidade. Fico muito feliz, né? Você é bem dedicado, eu vejo que você executa um trabalho muito bem feito e com certeza será muito bem sucedido aí como mentor aí. Parabéns aí pelo trabalho aí, Jana. Gratidão, Caê. Aprendi com o meu mentor. Valeu, Caê. Obrigada. Muito feliz de participar aqui com você. Tá? Gratidão aí de coração mesmo. E aí, a gente encerra mais um episódio do DZCast. Deixa aqui o seu comentário, sua pergunta.
a gente vai estar respondendo. Na descriçãozinha aqui, o link do livro Dívida Zero para você adquirir. E você vai ganhar aqui 2 meses do nosso Clube Dívida Zero de degustação e mais uma reunião comigo para a gente bater um papo aí, uma reunião secreta. É isso aí, pessoal. Segue aqui o nosso podcast. A gente vai ter episódios semanais aqui nesse tema sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre como sair das dívidas, investir. Então segue a gente aqui nos principais canais aqui. Compartilha, de repente, essa mensagem aqui, né? Se isso te tocou, essa mensagem, compartilha aí com a galera. Só você compartilhar esse podcast e ele vai para várias outras pessoas e essa mensagem chega até lá. Gratidão, encerrando aqui o DZCast e até o próximo episódio.